Gostos. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, se reuniu nesta sexta-feira com representantes das universidades públicas e privadas para falar sobre a portaria que determinou o retorno das aulas presenciais nas instituições a partir de 4 de janeiro. Quem traz mais informações ao vivo de Brasília é o Eric Mota. Eric, boa noite. Boa noite, Felipe. Só gostaria de falar que eu sei onde está o meu óculos, tá? Não está no meu rosto porque eu quero, tá, Felipe? Onde é que estão os meus? Onde é que estão os meus? Olha os meus, onde é que estão? Espetáculo. Onde? Meu óculos. Ninguém sai. É verdade. Mas, rapaz, o que deu na cabeça do sujeito, né? Onde estão? Where are my glasses? E ali, sabe? É uma coisa. Que situação, que situação. Olha ali. Mas olha... Olha ali, rapaz. Que coisa, hein? E se batia, se olhava... Nunca, né? Quem nunca procurou o celular? Quem nunca procurou o celular com o celular na mão, que atira a primeira pedra? E aí ele começou, né? Very well, vamos começar aqui e tal, vou te dizer. Bom, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, Eric? O ministro da Educação, Milton Ribeiro, se reuniu hoje com representantes da universidade, Felipe. E essa reunião fez o MEC sair muito satisfeito, viu? Porque o que está acontecendo? É aquele decreto, aquela portaria que tinha sido publicada pelo MEC, cujo efeito era sustar o decreto que permitia com que aulas online contassem como horas-aulas, né? Contassem como dias letivos. Se fosse sustado, as aulas deveriam voltar imediatamente, mas precisamente no dia 4 de janeiro. Houve, na época, uma grande repercussão, foi agora, nessa semana, houve uma grande repercussão, acadêmicos se reuniram, reitores falaram que era um absurdo, que em um possível aumento de pandemia no Brasil, diante desse cenário, nós não poderíamos voltar às aulas. Houve ainda a UNE, por exemplo, União Nacional dos Estudantes, falou que o governo era irresponsável. Aí o MEC recuou no mesmo dia. O ministro recuou, falou, olha, gente, está tudo bem, vamos sustar a portaria, mas a Band trouxe, inclusive com exclusividade, que o ministro iria fazer uma consulta pública antes de decidir abandonar de vez a ideia ou não. Pois bem, a consulta pública foi hoje e nós aqui da Rede Bandeirantes apuramos que o ministro saiu feliz dessa reunião e que os acadêmicos, as universidades que participaram desse encontro com o MEC, não viram problema em retomar as aulas. A expectativa, portanto, é que as aulas nas universidades federais retomem no início de janeiro, mas ainda não tem a data cravada. Não sabemos se o ministro vai voltar já com o dia 4, como foi o pré-estabelecido, ou se ele voltará, de repente, para metade de janeiro, para o final, enfim. Isso ainda falta decidir. Mas o fato é que esse primeiro imbróglio entre o ministro e os reitores teve um novo capítulo e a tendência aqui de Brasília é que realmente a repercussão seja grande, caso o ministro venha a apresentar realmente um voto, uma nova portaria, melhor colocando, favorável a retomada imediata das aulas. Felipe? Então temos dois grupos, né? Um grupo que apoia a ideia de retomada a partir de janeiro e o grupo de reitores que já declararam o seguinte, olha, não queremos, não temos a mínima condição, sem a vacina não voltamos aos campos. É isso, né? Vai dar polêmica aí nesse final de ano e início de 2021, hein, Eric? Exatamente. Não, Brasília hoje está que é só polêmica, né, Felipe? Agora há pouco, Marco Aurélio deu o voto dele favorável, contrário, desculpa, à reeleição da Câmara, né, e do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Vamos lembrar, está em julgamento uma ação do PSC que visa permitir com que Maia e Alcolumbre se reelejam para a presidência da Câmara e do Senado. Alcolumbre, por sua vez, está na dele, não tem falado sobre o assunto. Maia já disse que não quer, mas ainda não é algo, não é um batelo partido, como se diz nos bastidores. Fato é, 4 ministros votaram favoráveis a essa recondução, com exceção do Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram completamente favoráveis à reeleição das duas casas. Nunes Marques, o novo ministro, o ministro que acabou de entrar no STF, falou, olha, a reeleição de Alcolumbre vale, a do Maia não. Por que essa distinção? Vamos lembrar, o Maia foi eleito presidente
da Câmara em 2016. Ele sucedeu o ex-presidente Eduardo Cunha, se elegeu em 2016 e se reelegeu em 2018, assumindo em 2019. Vence agora o mandato dele. Se ele se reeleger, será a terceira eleição direta de Maia no poder ali na Câmara. Portanto, o Nunes Marques fez esse voto um tanto quanto divergente referente à situação da eleição, mas aprovando a reeleição. Isso, vamos lembrar, gente, em 1997... houve a possibilidade, se abriu na nossa Constituição, a possibilidade de reeleição para presidente, governador e prefeito. O que Gilmar Mendes está falando? Há brecha, há jurisprudência na linguagem jurídica, ou seja, já há um precedente legal que permite com que haja reeleição no país. Então, por que não também na Casa Legislativa? Agora, um fato curioso desse voto do Gilmar, ele fala que o que está na Constituição de 88 é inconstitucional. Ele pegou um trecho que estava já em 1988, aprovado pelos constituintes, e declarou inconstitucional, que é o artigo 57 da Constituição, falando de cabeça, acho que o inciso 4, Felipe. Portanto, essa é a atual situação aqui em Brasília. Tá a expectativa e as brigas políticas nessa sexta-feira estão bem altas, viu, Felipe? Agora, fora aqueles advogados que estão interessados na causa de reeleição de Alcolumbre, né, e Rodrigo Maia, todos os advogados com quem eu conversei, todos os parlamentares com quem eu conversei, constituintes de 1988 com quem eu conversei, e aqui no Band News TV, nós inclusive indagamos Aldo Rebelo, que foi presidente da Câmara dos Deputados, né? Todo mundo tem a mesma interpretação. E esse não é um daqueles artigos que nós, jornalistas, abrimos lá, olha, vamos ler aqui o 57, né? E vamos ver se tem uma dificuldade muito grande de interpretação. Não, é um artigo bem redigido, de forma muito clara, né? Mas o Supremo, dentro da criatividade... Eu tenho ele aqui. Tem ele? Por favor. O artigo. Tenho aqui. Eu falei certo, é parágrafo 4 mesmo, viu? Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para um mandato de 2 anos. Vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Não tem dúvida. Vedada. Agora, o que Gilmar Mendes está falando? É inconstitucional o artigo que está na Constituição desde a sua promulgação. É realmente um voto um tanto quanto... Vamos chamar de curioso, Felipe. Vamos chamar de curioso, viu? Várias universidades brasileiras têm uma cadeira lá chamada de escrita criativa. É uma interpretação criativa, né? Então, interpretando, né, conforme eles imaginam que seria. Mas quem vai conversar com os constituintes de 88, quem conversa com os advogados, quem conversa com um professor de português, professor, por favor, interprete esse artigo aqui. Todo mundo diz a mesma coisa, não cabe reeleição. Mas nós temos, nesse momento, uma maioria se formando no Supremo Tribunal Federal em relação a tudo isso. Érica, obrigado a você aí, uma excelente noite, um bom final de semana. Obrigado, Felipe, para você também, todos que nos acompanham, ótimo fim de semana. Cuidado para não perder o óculos, hein? É verdade. O meu tá aqui. O Eric adorou a história do óculos.